Olá, voltei. Agora nós vamos ter uma sessão muito especial, onde nós estaremos com os nossos jovens, os representantes do primeiro Congresso Espírita Mundial da Juventude e do 11º Congresso Espírita Mundial dos Menos Jovens. E agora é com vocês.
como tão lindos nossos jovens, né? Nós temos a alegria de termos como mediadores também aqui conosco Jorge Larra e Miriam Dulce, além, obviamente, da presença, né, de Gabriel do piano, de Luciano no violino, de Vitor Hugo, Eric e Nina. Vamos começar, então, pedindo para nosso querido Jorge Larra falar umas palavrinhas, porque os jovens têm muita coisa para dizer para a gente. Boa tarde para todos nós. Observar um momento como esse, no qual o movimento espírita de diversas partes do planeta se reúne para nos encontrarmos aqui, é algo que talvez os nossos olhos humanos não consigam enxergar. A movimentação que se faz no mundo espiritual, para que todos nós estejamos aqui reunidos nesse momento. Quantos esforços espirituais não foram concentrados? Quantas barreiras não foram quebradas? Quantas dificuldades foram vencidas para que nós pudéssemos estar aqui? Não falo somente da viagem, não falo somente da nossa vinda, mas das nossas histórias de vida, de quando o Espiritismo chegou até nós, para que nós pudéssemos estar hoje aqui neste lugar, com toda a magnitude que um evento como esse representa. Estarmos reunidos em torno deste ideal transformador que indica uma nova era para a humanidade, é uma extraordinária oportunidade para a transformação das nossas vidas. Talvez só conseguiremos enxergar o significado do que representa este momento em que a espiritualidade aqui se movimenta para sensibilizar a cada um de nós, quando não estivermos mais aqui, porque talvez os nossos olhos materiais nos traiam e nos impeçam de perceber toda a majestade do que acontece em derredor de nós nesse momento. E quando os meninos nos trazem a Ave Maria, isso ainda enche de mais grandeza ainda esse nosso momento, pela excelsitude das entidades que se movimentam para sensibilizar a profundeza das nossas almas para o compromisso que isto representa. Então, que nós saibamos aproveitar as lições que a gente está tendo durante o nosso congresso, nesses nossos momentos finais, eu sei, mas de todas as lições que nós ainda teremos a oportunidade de refletir. Esta é uma oportunidade única nas nossas vidas. Não deixemos escapar a chance de nós conseguirmos libertar as nossas almas. E nesse clima de alegria, de gratidão, em que estamos juntos para refletir sobre a vida além da vida, o sentido da vida, o amor à vida, nós vamos nos deixar embalar pela belíssima melodia e performance dos nossos queridos e compreender o sentido dessa música nesse momento. Realmente una alegría, ¿no? Este congreso tan lindo, esta oportunidad inmensa que tenemos en este momento, tan querida, y con amigos y amigas tan queridas también. Esta música que hemos tocado con Gabriel, el Ave María, tan importante para nosotros, es una melodía muy linda, una música que tiene un mensaje de paz, de elevación, y es verdad que el sonido, cada uno de sus sonidos es muy bello por sí mismo. Pero es en la unión de las voces, de la armonía, que la melodía realmente consigue su significado y su grandeza. Y es entonces en ese concierto divino, siendo parte del preconcepto del Creador, todos nosotros aquí, es que buscamos realmente esa armonía.
es ahí cuando esa armonía realmente toma esa grandeza. El estudio profundo del espiritismo, junto con la moral del Evangelio, va edificando esa escalera, esos escalones que nos llevan a la profundidad del corazón. Va colocando esas bisagras en las cámaras de nuestro corazón, permitiendo realmente entrar ese amor que es tan necesario para nosotros. El mensaje de estas voces cuando se unen, de esta armonía, es lo que queremos realmente representar con nuestra Comisión de Juventud. Ese trabajo unificado, fuerte, que une la amistad, el cariño, el amor de los jóvenes espíritas de los rincones de todo el mundo. Esta comisión que nace con tanto amor, ¿verdad? Con esa finalidad tan linda de amar, de unificar, realmente es lo que nos abraza y lo que nos trae hoy aquí. Estamos más que agradecidos también de esta oportunidad, sabiendo que realmente somos necesitados de la misericordia divina, es que aprovechamos esta oportunidad. Gracias. Antes de eu começar a falar, já estou falando, mas antes de eu começar a falar, eu não falo espanhol, me perdoa, e normalmente eu estou acostumado em falar em inglês sobre espiritismo, tá? Então, qualquer coisa eu pergunto para a Miriam, tá? Porque você fala inglês muito bem, tá? Nós sabemos que estamos passando por uma transição planetária do mundo de provas e expiações para a regeneração. E tem muito sofrimento around the world. Nós sofremos, mas, porém, o sofrimento é uma bênção. Graças a Deus que a gente tem o sofrimento. Por quê? Nossa, o menino está louco falando que o sofrimento é uma bênção. Não, mas, gente, o sofrimento, a gente sofre. A palavra sofrimento não está certa. A gente passa por dificuldades, desafios. A gente passa por desafios na nossa vida e pode ser muito difícil. Desafios, né? Mas graças a Deus. Por quê? Graças a Deus. Porque Deus está dando a chance de a gente corrigir o nosso passado. Reencarnação. Que bom que tem reencarnação. Graças a Deus que tem reencarnação. Por quê? Vamos dizer que 2 encarnações passadas, eu cortei o braço do Luciano e ele não pode mais tocar viola. Agora nessa encarnação, eu vou nascer sem um braço. Só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Então, graças a Deus. Graças a Deus que eu não posso andar. Graças a Deus que eu não tenho braços. Eu não posso falar, eu não posso olhar. É difícil. É difícil saber que às vezes os problemas parecem que não têm soluções. Nossa, gente. É difícil saber que os nossos problemas não têm soluções, mas tem. Todos os nossos problemas sempre têm solução. Sempre tem uma luz no finzinho lá. Talvez a luz é tão pequenininha que você mal consegue ver. Talvez o estado que vocês estão, que a gente está tão profundamente escura que às vezes não dá nem para ver a luz. Mas tenho certeza que todos nós aqui passamos por pelo menos uma coisa tão difícil e deu tudo certo no final. Deu tudo certo, vai dar tudo certo, porque Deus ama todos igualmente, como me ama, Luciano, Miriam, todo mundo aqui, todo mundo aí, né? Daí eu também já escutei falar, mas Deus ama Jesus mais porque Ele é o Filho de Deus. E a gente é o quê? Somos filhos de Deus, então Ele nos ama todo mundo igualmente. Deus é bondade, Deus é amor. Deus é o Pai, Criador de todas as coisas, causa primária.
Criador de tudo, causa primária de todas as coisas. Né? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E aí temos os exemplos para seguir. Mas como será que eu faço? Como será que eu sigo um passo de alguém? Qual seria o melhor modelo para seguir esse passo? Talvez andar pelo menos um pouquinho, melhorar, né? O melhoramento. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso perdoar? Como que eu posso fazer mais caridade? Na pergunta 625, eu acho 625 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual é o modelo mais perfeito que Deus nos oferece? Quem sabe? Pode falar aí. Jesus, o nosso irmão mais velho, né? O grande Jesus que veio aqui na nossa terra, o Criador, né? O co-criador do nosso planeta. Olha que incrível. E ele veio aqui para nos ajudar a amar, a perdoar, a fazer caridade, a ter paciência, tudo que a gente ensina, tudo que a gente aprendeu dele, a gente precisa na nossa vida. Pelo menos começar com uma coisinha pequenininha que ele falou. Caridade pequena, falar um bom dia para alguém, dar um sorriso para a pessoa do seu lado, um sorrisinho, é uma caridade. Talvez é tudo que essa pessoa precisa naquele momento. Alguma coisa tão pequena pode fazer uma diferença tão grande. E aí, a gente está sempre falando, como que a gente pode mudar o mundo? Difícil. Mas como que a gente pode mudar o mundo? Só nós. Mas como a colaboração de todo mundo é possível mudar completamente. Começando em casa. Começando no nosso lar. Mas espera aí. Nós somos espíritos encarnados em carne, no nosso corpo físico, né? Então, o lar do nosso espírito é o nosso corpo físico, começando dentro do seu corpo físico, que seria o quê? O espírito. Como que você pode mudar as coisas outside, por fora de você, sem essa reforma íntima? Praticamente impossível. Então, começando com essa reforma íntima, primeiramente, que é difícil, muito difícil saber você mesmo, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta qual o jeito mais eficaz de vencer as más tendências, e o Espírito responde com: conhece-te a ti mesmo. É uma das coisas mais difíceis, porque a gente é tão rápido de culpar as outras pessoas. Mas ele fez isso, essa pessoa me magoou. Todo mundo hoje está tão chato. Nossa, a gente acorda às vezes da manhã e a gente pensa: nossa, por que todo mundo está com mau humor? Opa, peraí, vamos fazer uma introspecção e perguntar para nós mesmos: será que não é eu que está chato hoje? Será que não é eu mal-humorado? Muda, a gente tem o livre-arbítrio. Graças a Deus, de novo, que temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. A gente tem o livre-arbítrio para acordar na manhã e falar: eu vou ser triste. Ou, ao oposto, eu vou acordar hoje e eu vou ser feliz. Eu vou escutar música triste, para ficar mais triste ainda. Eu vou escutar música feliz, escutar música clássica, música divina, né, que eleva os nossos pensamentos. Introspecção. Elevar os nossos pensamentos, começando com nós mesmos, para que a gente consiga mudar, pelo menos um pouquinho, ao nosso redor. Obrigado. Queridos, e que alegria de momento, e eu acho que a ideia é isso mesmo, é um bate-papo bem em casa mesmo aqui, de coração para coração, porque nesse momento a proposta é justamente a gente dissolver as fronteiras geográficas e aproximar os corações. E que lindo tema a gente tem para essa mesa, né? Justamente ombro a ombro, lado a lado, reconhecendo primeiro a individualidade, as potências, as habilidades que cada um traz consigo, mas reconhecendo o meu próximo, os próximos que estão aqui, e esse pontinho de luz que vai se interconectando dentro das suas realidades, dentro das suas individualidades, e que nesse contexto forma esse lindo planeta que a gente está vendo aqui, cheio de pontos de luz.
E, basicamente, a nossa comissão de juventude do Conselho Espírita Internacional foi justamente mais um pontinho de luz que apareceu aqui na Terra. Em meados de 2023, começamos o trabalho com jovens de distintos países, justamente nessa proposta de unificação, de união dos pensamentos, mas principalmente das almas, em que ali a gente coloca os nossos melhores sentimentos em algumas horinhas de reunião, às vezes várias vezes na semana, mas uma alegria, uma simplicidade, um afeto e um carinho de conexão, de saber que não estamos sozinhos na caminhada, de saber que estamos interconectados, mesmo à distância, há tantas diferenças culturais. E é lindo de ver. Hoje a nossa comissão de juventude tem diversos trabalhos. Um deles, graças a Deus, está sendo o primeiro Congresso Mundial da Juventude. Mas também... Eric, desculpa, é emocionante desculpa, dizer uma coisa. isso. Eric, o primeiro desculpa, só uma coisa. O número, a quantidade de jovens que a gente tem aqui, neste momento, sério, é de chorar, realmente, é de ficar emocionado. Muitos jovens. Eu estou realmente bem emocionado com essa vista. E, amigo, eu acho que soma mais a gente reconhecer que não só os encarnados, que foi uma alegria imensa compartilhar esses 2 dias de evento com vocês, mas principalmente os tantos desencarnados, amigos nossos do plano maior, que também, com certeza, estiveram aqui com a gente, aproveitando esses dias. Então, a gente está falando de alegria, a gente está falando de união, de unificação, e a gente aproveita esse espaço justamente para divulgar para vocês os nossos trabalhos da juventude, que tem como esse propósito estudar a doutrina espírita e unir os corações no mundo. A gente tem os nossos grupos de estudo, que acontece uma vez por mês, nos nossos últimos domingos do mês. E, graças a Deus, hoje a gente tem mais de 22 países representados. Então, imagina quantos pontinhos de luz se vão conectando. Nós temos também a nossa rede no Instagram. Hoje a gente tem a nossa comunicação e a mensagem do bem, ela deve ser disseminada por todas as partes, não? Nada melhor do que isso. E ali a gente reflete, a gente estuda, a gente faz publicações também. Mas é lindo de ver a simplicidade desse momento e a união entre nós, o espanhol vai mesclando, mas de ver que a gente hoje tem esse espaço conquistado, esse espaço que ele é cuidado e que a gente vai aproveitando essas oportunidades para cada vez mais fincar a bandeira da paz, da caridade e do amor, não só nos corações, mas nos corações de todos aqui que habitamos a nossa terra. O arroba a gente vai compartilhar agorinha, tá? Da nossa página. Mas só para finalizar, a gente vai ler uma mensagem de Bezerra de Menezes, que está lá no nosso Reformador, uma mensagem lá de 1976. Vou ler só um trechinho, mas para dar esse sentido da unificação que a gente tanto tem falado aqui também no nosso movimento. E diz assim: a unificação na gleba resultará inevitavelmente da seleção das sementes. O coração da criança é campo favorável à semeadura do bem. O coração do jovem é gleba exuberante de esperanças reclamando direção. Principiemos pelas bases a tarefa da unificação tão desejável em nossa causa. A criança de agora será o jovem de amanhã. Nosso moço do momento erigir-se-á no condutor futuro do nosso movimento, responsabilizado no dever e nos serviços do Evangelho. Com essa mensagem, a gente entende a perspectiva de que somos aqui pequenas sementinhas sendo regadas todo dia. E como o nosso amigo Gabriel falou, é uma escolha individual, a gente querer regar, cuidar, plantar. Que possamos aproveitar essa oportunidade para refletir, para sentir, mas também para atuar. E nesse momento, então, a gente só queria pedir o espaço para compartilhar um vídeo que a gente fez da nossa comissão de juventude. É um vídeo muito especial para a gente porque representa esses quase 3 anos de trabalho que a gente vem desenvolvendo. E a gente dá graças a Deus pela oportunidade que a gente tem de cada vez mais estar espalhando esses laços de afeto, esses vínculos de corações.
que a gente possa seguir espalhando essas luzes e construindo mais pontes ao redor do nosso mundo. Obrigado. Podemos passar o vídeo, se a gente puder passar no telão, a gente agradece. Nos advierten desde todas partes que han llegado los tiempos señalados por Dios, en que habrán de producirse importantes acontecimientos para la regeneración de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el papel de la juventud en este momento tan especial? ¿Es posible que los corazones que aún atraviesan la juventud puedan ya servir a Cristo? A finales de 2023, en una acción integrada con el área de Infancia, Juventud y Familia del Consejo Espírita Internacional, nació la Comisión de la Juventud Espírita Mundial. Cobró vida el proyecto que tenía como objetivo integrar a jóvenes espíritas de diferentes nacionalidades, así como proporcionar acciones y entornos que favorecieran la participación en los centros y también en el movimiento espírita. Desde entonces, el trabajo continúa hombro a hombro, lado a lado, reuniendo corazones a través de la difusión y el estudio del espiritismo. Para ello, la comisión se divide en 3 frentes. El Grupo de Estudios de la Juventud Espírita Mundial promueve encuentros virtuales que se celebran mensualmente. Los jóvenes participan en el estudio y la vivencia de las enseñanzas espiritistas. Todo ello organizado en español, inglés y portugués, con posibilidad de ampliación a otros idiomas. La comisión también está presente en las redes sociales. A través de un lenguaje atractivo para el público juvenil y de diferentes medios de comunicación, el mensaje consolador de la doctrina espírita viaja por el infinito. Un impacto que llega a innumerables corazones que se comprometen a través de la fraternidad. Y del entorno virtual, volvemos al presencial. Una de las tareas de la comisión consiste en organizar encuentros y promover la participación de los jóvenes en los congresos mundiales promovidos por el Consejo Espírita Internacional. El resultado fue la creación del primer Congreso Espírita Mundial de la Juventud, un evento organizado por muchas manos, repartidas por todo el mundo y que marcó la historia aquí en Uruguay. Y todo esto es solo el comienzo. Profundizar el estudio, difundir el bien y trabajar por la paz. Estas son algunas invitaciones que nos inspiran a invertir afecto, conocimiento, creatividad, alegría y esfuerzo en la regeneración de la tierra, a partir de la regeneración de nuestros corazones. Y esta grandiosa, seria y luminosa obra de construcción del mundo nuevo nos pertenece a todos nosotros, encarnados y desencarnados, jóvenes y experimentados, invitándonos a trabajar siempre hombro a hombro, siempre lado a lado, y a fortalecer continuamente los lazos de unión que sostienen las redes de unificación de nuestro movimiento espírita. ¿Quieres formar parte de esta red de amor con nosotros? Participa en los estudios y conoce los trabajos. Nuestra comisión te recibe con los brazos abiertos. Ven con nosotros. Eu só vou fazer parêntese. Como bom mineiro que sai por essas bandas, um dos desejos muito grandes que a gente tem é de encontrar pão de queijo, onde a gente vai. E talvez a única expectativa que eu não tinha
é que nessa cidade fosse ter pão de queijo. E, assim, tem um detalhe: ter pão de queijo é metade do caminho. A qualidade dele era a outra metade. E eu não sei quem fez essa preciosidade, mas o pão de queijo daqui estava um espetáculo, muito bom mesmo. Enfim, feito o meu agradecimento mineiro, falemos agora daquilo que nos chega ao coração. Observando o vídeo e ao mesmo tempo lembrando desses momentos que a gente teve nesse primeiro Congresso Espírita Mundial da Juventude e ainda relembrando pelos lugares onde já tive a oportunidade de passar, um sentimento e uma certeza muito grande emerge da minha alma. Eu tenho plena certeza de que Jesus tem trabalhado pela juventude no nosso planeta. Isso não é nem um pouco dúvida disso. Porque como um bom semeador, o Cristo tem jornadeado por todas as terras. E não tem faltado gente boa por toda parte que tem se erguido desde cedo para o trabalho no bem. Isso é uma coisa que muito me toca o coração, de pensar que não importa o lugar, às vezes tem almas anônimas, não conhecidas, mas que estão ali fazendo o seu trabalho, estudando a doutrina, engajados socialmente, naquilo que hoje temos como causas sociais, fazendo o possível para serem corações de bem. Só que nós temos um desafio. Se Jesus tem feito a parte dele, levantando almas e mais almas, como a voz profética que se ergue dessas línguas de fogo, que clamam do mundo espiritual para que o bem se faça na terra, a gente precisa pensar o que nós encarnados, que estamos com a quilometragem maior, um pouquinho mais de tempo na matéria, o que a gente tem feito. E eu venho aqui não para acusar, levantar dedos, apontar fragilidades, mas fazer um pedido. E se você puder, se chegar no seu coração como algo verdadeiro e honesto, leve isso em conta. Porque a gente tem 2 desafios, talvez, para o engajamento mais efetivo da juventude hoje. Várias questões, talvez, poderíamos citar, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2. O primeiro deles são os preconceitos, que infelizmente a gente está sujeito a ver. E eu não estou dizendo que eu não tenha preconceitos, porque eu também estou na minha jornada de evolução, de amadurecimento. Mas muitas vezes determinados preconceitos podem ser obstáculos para que tantos corações tenham contato com a luz do Consolador prometido, cor da pele, orientação sexual, entre tantos outros detalhes, como esse jovem se apresenta, como ele se coloca. Será que isso vai servir de barreira para as nossas almas? Nós que adotamos o ideal do Espírito e reconhecemos que a matéria é tão frágil e quase que inútil, não nos servindo como mera roupagem para estarmos aqui na Terra. Mas existe também o desafio da exigência, porque às vezes a gente espera que a juventude chegue como minis Kardecs, minis Chico Xavier, minis Madre Teresa, eles sejam hiperdotados no estudo, de tal forma que já tenham lido toda a codificação, tudo de André Luiz, tudo de Chico, tudo de Joana,
de preferência, todas as revistas espíritas, ele chegue já como uma Madre Teresa, uma dedicação extremada ao bem, que já esteja engajado em 1001 projetos, seja um mini Chico, um exemplo de mediunidade assim, de outro padrão, alguém que consiga ficar de tarde até de madrugada, mantendo uma alta conexão, sem nenhuma sombra de variação. Eu sei, expectativa é alguma coisa que a gente não tem como fugir, mas ajustar ela talvez seja importante, para que a gente não seja duro nem insensível com quem chega, porque no fundo, todos nós que estamos voltando aqui para a Terra, desejando alguma coisa fazer pela causa do bem, a gente pede talvez um senso de humanidade, porque a exigência fria, ela simplesmente machuca. E tantas vezes a insensibilidade pode criar distanciamentos que não fazem sentido, tendo em vista que somos nós corações que necessitamos tanto de afeto. Então, nosso pedido, ainda que simples, é: se a gente puder tomar cuidado com os preconceitos, e se a gente puder ficar um pouco mais atento com as exigências e com as expectativas, talvez a gente construa espaços mais humanos, porque eu tenho certeza que o amor oferece-nos porto seguro, para que a gente possa querer ficar no ambiente onde a gente é aceito, enxergado, reconhecido, protegido e amado. Que Deus nos abençoe, que a gente continue trabalhando. Se estamos falando de ombro a ombro, lado a lado, é necessário que nos enxerguemos todos em conjunto. É necessário que lembremos de Jesus, que convidou a cada um daqueles, não apenas os apóstolos, mas a cada um dos que seguiram com ele, de acordo com as suas particularidades. E como muito repetimos, sobretudo, aqueles para com os quais a sociedade tinha grandes preconceitos. Então, se nós aqui buscamos darmos continuidade à tarefa que Jesus nos legou pelo Evangelho Redivivo, nós vamos precisar pensar a união, precisarmos pensar o papel de cada um e entender que cada um com o seu talento constrói o que há de mais belo nessa vida, que é o Evangelho vivo. E é cada um com seu talento, como cada um de cada país, construindo o Conselho de Juventude, que nós vamos percebendo que quando o amor é maior do que as nossas ideias, em termos de distanciamento, que quando o ideal é maior do que as nossas vontades individuais, que quando nós somos como os obreiros do bem do Evangelho, aqueles que são bem-aventurados por saberem calar os seus ciúmes e os seus melindres em prol da obra, o bem se faz e se faz com alegria. Aproveito o clima e o fato de aqui estarmos, a presença de cada um dos que ali estão e todos, para dizer que, para que possamos refletir, que é esse o resultado da decisão de unirmos os esforços para que as qualidades de cada um subtraiam as fragilidades de cada um, para que onde me falta, o outro possa me sustentar, e que assim a gente ande de mãos dadas e com tanta alegria, porque o resultado da vivência do Evangelho, o resultado da busca, ao menos, por encontrarmos dentro de nós algo que pode ser útil à causa do bem, que pode ser útil ao ideal cristão, nos engrandece diante de nós mesmos e nos faz perceber que eu tenho o meu lugar, e porque eu sei que tenho o meu lugar,
o outro também tem o seu lugar sem ameaçar o meu. E por isso nós nos unimos. E já que aqui estamos como uma representação da união das forças de uma maneira absoluta entre idades, entre ideais, vamos trazer um pouquinho do que é o Congresso Jovem. E não vamos ficar sentados durante toda a palestra, durante toda a roda de conversa. Me levanto e vamos propor uma dinâmica. E precisaremos da colaboração de todos. Aqueles que queiram, que possam, por favor, levantem-se. Todos de pé? Vamos fazer algo muito simples. Pedimos que, se tiver algum espaço muito grande entre as pessoas, que possam juntar, por gentileza. Cada um fique na frente de uma cadeira, mas que não fique uma cadeira vazia entre duas pessoas. Deu para entender? Vamos lá. Todo mundo se ajeitando. E a tarefa é dar as mãos. Tanto faz, dar as mãos. Ok. Agora, todo mundo que nasceu em abril se senta. Podem baixar as mãos para não cansar o braço. Quem tiver as unhas pintadas, sente-se. E agora, quem está de pé, dá as mãos sem sair do lugar, dar as mãos de novo. Ok. Baixamos as mãos. Todo mundo que esteja com uma camisa azul, se senta. Acho que é. Agora, todos os que estejam de óculos, sentem-se. Os que ficaram, os poucos que ficaram, deem as mãos, sem sair do lugar. Bom, agradecemos a participação de todos. Podem todos sentar-se. E agora explicamos. Foi mais fácil ou mais difícil dar as mãos quando todos estavam de pé? Quando os primeiros se sentaram, foi possível dar a mão? Alguns eu vi que já na primeira passagem já não conseguia dar as mãos. Se eu ocupo o meu lugar e eu dou as mãos para quem está do meu lado, eu estou fazendo a minha parte. Se eu saio do meu lugar, fica faltando um lugar. Fica faltando um papel. Eles conseguem dar as mãos sem mim, mas é um pouco mais difícil. Se Eric também sai, para o Vitor e a Jussara se conectarem, fica ainda mais difícil. E o grande ponto é que, para ser capaz de dar a mão, ninguém precisava de nenhuma característica específica. Não é necessário ter lido o Evangelho para ser capaz de dar a mão.
Não é necessário ter nascido em berço espírita para ser capaz de dar a mão. Não é necessário ser dirigente, ser palestrante, ser frequentador para dar a mão. É apenas necessário a vontade. A boa vontade. Como Jesus vai nos dizer, em Boa Nova, de que o sentimento e a boa vontade seriam seus materiais para a construção do reino dos céus em cada um de nós. Cada um, ombro a ombro, lado a lado, tem o seu papel. O meu lugar é ocupado por mim. Não é mais nem menos importante, mas é o meu lugar. E nós precisamos, portanto, lembrarmos do sentimento da fraternidade cristã, da alegria que a fraternidade pode nos trazer. Lembrarmos-nos nos momentos mais difíceis em que as relações sejam o motivo do conflito, sejam o motivo da dificuldade, que é nas relações que o reino de Deus se constrói e que nós temos necessidade uns dos outros, mas que se sairmos, se soltarmos a mão, tudo será muito mais difícil. Que sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, trabalhemos com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela construção da paz e da harmonia. Vocês já viram que Raul, a gente já pode se aposentar, né? Já estamos muito bem representados. Vamos dar seguimento, Miriam. E nesse clima de alegria e buscando exatamente essas conexões, porque somos pontes de Jesus, nós nos conectamos com essa mensagem de amor nesse momento de transição planetária. E, de fato, são chegados os tempos. E, nesses tempos, somos todos convidados a dar um passo a mais. E nos inspiramos, nesse momento, na mensagem 350 de O Livro dos Médiuns, num item que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, porque nos inspira a fortalecermos os laços de união, para fortalecermos as redes da unificação. Essa a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. E, nesse momento, nos fortalecemos em rede, numa grande rede de amor, porque são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos aos céus. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e
serenos do Senhor. Y han llegado los tiempos, no tenemos tiempo que perder. La semilla ya fue sembrada y hay tanto por hacer. Acoger corazones, amar es nuestro papel. Unificar las naciones, alzar los ojos al cielo, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus. Nessa caminhada de luz sem fim. And the times have come, we have no time to lose. The seed has already been sown and there's so much to do. Welcome in hearts, love and is our role. United nations, raising their eyes to the sky. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos para o céu. Queridos amigos, e com essas emoções, alegrias, encontros e reencontros com corações tão queridos e inspiradores da nossa juventude espírita, nós gostaríamos de fazer um convite a todos nesse momento. Uma música que nos inspirou ao longo de todo o Congresso da Juventude, que nos convidou a sermos pontes de luz na Terra, conectando corações, fortalecendo-nos mutuamente, para que essa transição planetária possa ocorrer pelos princípios do amor legítimo, da fraternidade, da união e da paz. Por isso, gostaríamos agora de fazer um convite a todos para que possamos cantar juntos a música tema do nosso Congresso da Juventude Espírita Mundial, Pontes de Luz. A música vai ser projetada nesse momento, ela tem partes nos 3 idiomas e que possamos estar em uníssono, atendendo ao chamado do Cristo, para integrarmos o divino concerto em conformidade com o seu diapasão de amor e de luz. Vamos?
segue além, a lei de amor que doa sem ver a quem. Ya no hay más fronteras en nuestro hogar, pues somos un planeta para amar. Levantemos y la flámula sideral de pura fe, banderas de paz global. We are points of light, constellations, we are bridges of Christ, in dimensions, immortal learning souls that come and goes. Here and there we spread the glow. Dando as mãos nesta vida e além, cada ser tão singular vem compor o mosaico luz, com Jesus nos elevar. Pequeños soles que brillan en la oscuridad, que siembran paz, unidos sin gratitud, por conocer la vida del más allá, la ley de amor que dona sin ver a quién. Nobody's now, you know we're coming land, for we are one, a planet hand in hand. Yeah, let us rise, the flag that shines on high, of purest faith, the peace banner in the sky. Somos pontos dessa luz, constelações, somos pontes de Jesus nas dimensões, aprendizes imortais que vão e vêm, lá e cá fazendo bem. Tomando las manos en esta vida y más allá, cada ser tan singular viene a componer un mosaico luz, con Jesús a elevarnos. Holding hands in this life alone. Every soul so singular. Come and wave the mosaic light, and make Jesus live on high. Iluminar. Momentos como esses não podem ser esquecidos por nenhum de nós. Que a gente tenha a habilidade de guardar histórias como a que vivemos aqui, no fundo das nossas almas, para que nos nossos momentos de tristeza, nas nossas horas de solidão e de angústia, que todos nós evidentemente passaremos, que nós não nos esqueçamos dos esforços que o mundo espiritual faz para nos trazer a esses lugares, a fim de que aqui encontremos aquilo que tanto buscamos, a harmonia,
a fraternidade e a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. É muito importante que nós não façamos disso apenas um evento social. Que não cheguemos em casa e simplesmente guardemos a mala, guardemos a roupa e esqueçamos todas as bênçãos que aqui nos foram partilhadas. Nós temos a oportunidade extraordinária de darmos uma grande virada nas nossas vidas se nós soubermos aproveitar aquilo que nos foi oferecido. O que não nos foi oferecido nestas oportunidades de palestra, de roda de conversa, de convivência? Tudo que era possível nos oferecer para a mudança nos foi dado. Que a gente aproveite isso e não desperdice esse esforço extremo que a espiritualidade faz no momento de transição para que estejamos aqui para partilhar o sentido da paz. Desejo a todos, portanto, já na proximidade do encerramento do nosso evento, que a gente leve na bagagem muito mais do que as experiências objetivas, as experiências subjetivas, para que seja alimento para as nossas almas. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.